Boa noite, bem-vindos ao primeiro webseminário da Campelo Academia Equestre. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing do Aras. Hoje o nosso grande parceiro Roberto Naves, veterinário, árbitro e instrutor da BCC-MM, abordará o tema embocaduras. Durante a palestra, vocês poderão fazer perguntas pelo chat e no final da apresentação responderemos todas. Ressalto que todos os nossos webseminários serão gravados e disponibilizados em até 48 horas no nosso site, arascampelo.com.br. Roberto, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal que está aí nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês nesse primeiro webseminário, que é uma iniciativa da parceria entre a Campelo Academia Equestre e eu, Roberto Naves. E nós vamos discorrer hoje. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês podem dar um retorno aí pelo chat para a Fernanda. Tá, sim, Roberto. Está todo mundo escutando. Então tá bem. Bom, nós vamos começar então o seminário e eu acho que para nós entendermos melhor toda a questão das embocaduras e como elas agem, é importante que a gente tenha o conhecimento dos conceitos básicos e nós vamos iniciar então na busca desses conceitos, na confirmação dos conceitos, falando para vocês a respeito de apoio e contato. É muito importante que a gente tenha aí essa definição, porque muitas vezes nós confundimos um pouco a forma de se equitar um cavalo, as diferenças que existem entre tipos de cavalos, e nós vamos então falar um pouco desses conceitos. Esse, portanto, de contato e apoio, nós temos que entender o contato como sendo a comunicação da mão do cavaleiro com a boca do cavalo através do ajuste das rédeas, ou seja, o cavaleiro, então, ajustando as rédeas, ele sente a boca do cavalo, com a ação das suas mãos, ele transfere para a boca do cavalo os comandos, e essa tensão, esse ajuste nas rédeas, então, é exatamente esse contato. E já o apoio é a pressão exercida pelo cavalo sobre a embocadura. Então, quando o cavalo ele é deslocado para frente, quando nós geramos impulsão no cavalo, nós focamos, então, um deslocamento desse animal, ou muitas vezes, não que ele chegue a deslocar, mas o simples estímulo que nós damos gera nesse cavalo a tendência de se deslocar e, portanto, a partir daí, sim, o seu ponto de equilíbrio é deslocado para frente. Algumas pessoas confundem um pouco a questão da postura do cavaleiro como sendo ela, a partir do ponto que nós montamos sobre o ponto de equilíbrio, razão para romper esse equilíbrio. Na verdade, não. Quando montamos corretamente no animal e constando nosso peso sobre o ponto de equilíbrio, ele se mantém em equilíbrio. Mas é quando geramos impulsão que realmente fazemos o cavalo se deslocar para frente, a partir daí sim o seu equilíbrio é rompido. E é exatamente nesse momento que o cavalo sente a necessidade de recuperar, estabelecer esse equilíbrio que foi rompido, e ele tendo a embocadura à sua frente sustentada pelas rédeas, pela mão do cavaleiro, ele poderá então se apoiar. Nós temos que entender então que o contato ele é executado pelo cavaleiro, enquanto o apoio é executado pelo cavalo. E evidentemente não vai haver apoio se não houver o contato, se o cavaleiro não sustentar, não ajustar as rédeas para que o cavalo possa se apoiar. Bom, nós temos que entender também que há diferentes estilos de equitação, e aqui nós, de forma um pouco simplista, identificamos 3, são básicos e que vão também nos fazer entender um pouco o uso das embocaduras. A equitação clássica, a equitação no estilo western e a equitação campeira, que é aquela que nós usamos mais nos nossos animais machadores, né, que nós temos de maior utilização no nosso meio. Na equitação clássica, ela se apresenta normalmente com um apoio franco, por vezes um tanto pesado, como escrito aí. Nós temos que lembrar que no exemplo dado na figura, um adestramento clássico,
nós temos um tempo de prova muito restrito, muito pequeno. Nós não podemos jamais querer fazer longas cavalgadas, viagens, com um animal com apoio muito pesado, já é desconfortável tanto para o cavaleiro quanto para o cavalo. E essa condição apenas traz, por vezes, alguma precisão maior nas figuras, como é necessário no caso do adestramento. Aí, então, mais uma figura que demonstra esse contato justo e um apoio realmente forte na embocadura exercido pelo cavalo. Nessa outra figura, ainda falando de adestramento clássico, que é uma modalidade de equitação clássica, nós temos a escola de Boucher, que ela tem essa ideia de um contato também da mão do cavaleiro com a boca do cavalo, porém um contato mais leve. Então nós percebemos aí que, diferente das outras duas figuras, nós temos uma rédea de um contato mais suave, existe o contato, mas sem dúvida essa leveza é aquilo que Boucher sempre pregou. É uma equitação então, que traz um pouco mais de conforto, exige um pouco mais de trabalho na sua coluna, mas sem dúvida com um apoio mais suave, e isso favorecendo então o trabalho do cavaleiro e aliviando um pouco a pressão sobre o cavalo. Ainda na equitação clássica, nós temos uma prova de salto, em que o cavalo ele precisa de mudar de forma muito rápida de direção, ele tem que reunir, que alongar, para ajustar a distância em relação ao obstáculo. Então, esse contato também é muito importante nessa equitação, nessa modalidade. Aí, nessa figura, nós temos, então, o momento da recepção do salto. Quando o cavalo termina o voo, ele pousa no chão com apenas uma das mãos. Então, todo o seu peso, mais o empuxo em relação ao salto, ele é sobrecarregado numa única mão. E aí, com certeza, o contato do cavaleiro com a boca do cavalo vai favorecer esse apoio, que é muito importante para o cavalo. Uma outra equitação, então, que é a equitação western, é exatamente o contrário daquilo que nós mostramos até aqui. Ela é uma equitação de muita qualidade, de muita precisão, de muita eficiência, mas ela foi programada, planejada e desenvolvida exatamente para um tipo de cavalo específico que não se caracteriza de forma clássica como o cavalo de sela. Normalmente são cavalos de frente um pouco mais pesada, de muita explosão, e se nós oferecermos o contato nessa equitação, esse cavalo deverá não só se apoiar, mas debruçar na embocadura, exatamente por essas condições, como disse, um cavalo que na maioria das vezes tem a frente baixa, é um cavalo de muita explosão, então isso aí iria trazer dificuldade muito grande nessa equitação, um desconforto para o cavaleiro, tendo que sustentar o cavalo nas mãos, e evidentemente que para o cavaleiro que sofreria muita pressão nesse contato. É uma equitação que eu posso dizer de muita eficiência, mas específica para um tipo determinado de cavalo. Muito bem, essa equitação então trabalha totalmente sem o contato do cavaleiro com a boca do cavalo e, por consequência, não há apoio do cavalo sobre a embocadura. Aí mais uma figura, então, demonstrando de Western Pleasure, onde o animal faz figuras ao passo, trote, galope, sem nenhum contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo. E a nossa equitação campeira, que mais se aproxima daquilo então que nós usamos no dia a dia, quer seja nas cavalgadas, nos passeios, no concurso de marcha, executando trabalhos no campo, lidando com gado, enfim, nas longas viagens. Essa é uma figura muito típica daquilo que seria um contato que nós temos que manter com a boca do nosso cavalo, porém, com muita leveza nesse apoio, nós não podemos ter aí um cavalo debruçado, pesado sobre a embocadura. Então, mais uma figura também que demonstra uma rédea que mantém contato, o cavaleiro então mantém o contato com a boca do cavalo, porém de forma suave, sendo então, ou devendo ser suave também, o apoio do cavalo sobre a embocadura. Algumas pessoas questionam um pouco essa equitação, ainda se questionam por que nós usamos o contato, por que nós equitamos os nossos cavalos marchadores em contato. Os cavalos marchadores em liberdade tendem a associar as trocas de apoio entre anteriores e posteriores por ser mais fácil executar movimentos associados. Então, nós entendemos que executarmos movimentos de forma associada é muito mais fácil, exige menos coordenação motora, sem dúvida que é mais fácil exatamente, desgasta muito menos.
E os cavalos marchadores, então, eles muitas vezes, estando em liberdade, eles vão tender a associar o seu andamento, às vezes diagonalizando um pouco mais. Um cavalo de trote, quando tem as rédeas ajustadas, ele se mantém ao trote. E um cavalo marchador, sob o ajuste das rédeas, ele então evidencia de forma mais clara esse seu potencial, essa sua característica de marchar. Eu aqui reforço que eu não estou falando de pressão, que muitas vezes se coloca muito no treino dos animais marchadores, até em algumas apresentações em pista, em concurso de marcha, a gente tem visto alguns animais apresentados sob pressão. E isso, sem dúvida, traz uma complicação grande na cabeça desses animais, na condição física desses animais. Então, nós vemos até uma condição muito positiva, favorável, a apresentação dos animais sob pressão. Mas, sim, um pequeno ajuste na rédea, exatamente o contato suave, ele vai permitir que o cavalo, então, se apresente com esse potencial de marcha que, naturalmente, ele tem. Bom, entendendo, então, esses conceitos de apoio, contato, esses tipos de equitação, onde nós, com o nosso cavalo marchador, estamos incluídos nesse tipo de equitação que é a campeira, com contato, porém, de suave apoio do cavalo, nós vamos entrar, então, na questão das embocaduras, entendendo que as embocaduras têm, basicamente, a parte que vai fora da boca do cavalo, que é a argola, e o bocado, que às vezes também é chamado de bocal, e é o que vai dentro da boca do animal. Aqui um outro tipo de embocadura, que também apresenta argola e bocado, e basicamente essas duas embocaduras, eu vou falar daqui a pouco, nós falamos de bridão e freio, elas têm então essas diferenças, essas características em relação às suas partes. As argolas, a parte de fora e o bocado, como disse, dentro da boca do cavalo. Aqui então, um bocado rígido, tem articulação, e um bocado articulado, portanto, diferindo as duas embocaduras. Ora, o que seriam então as classificações mais comuns das embocaduras que nós temos? Nós temos basicamente dois tipos de embocadura. Aqui, nessa figura, eu apresento um bridão. O bridão é toda embocadura que tem uma única argola onde se prende ao mesmo tempo rédea e cabeçada. Então, aqui na boca de um animal, nós temos um bridão, uma única argola, prendendo aí para cima, como vocês estão vendo, a cabeçada e no sentido da direita, a rédea. E, diferente do bridão, nós temos o freio, que é toda embocadura que tem argolas distintas, onde se prende, então, distintamente cabeçada, aqui à direita, e a rédea à esquerda. Aqui uma outra figura, portanto, acima, argola de cima, prendendo-se a cabeçada, e na argola de baixo, prendendo a rédea. Vocês podem perceber nessa figura um gancho na argola de cima, que é exatamente onde se prende a barbela, que é um fator importante nessa condução do freio, como nós vamos falar daqui a pouco. Nós não podemos, então, fazer uma confusão quando falamos em bridão. Ainda existe um conceito errôneo de que bridão é toda embocadura que tem bocado articulado. Então, nós temos que apagar esse conceito, realmente ele não é correto, porque nós temos tanto bridões de bocados rígidos, como freios de bocados articulados. Então, o conceito correto é esse. Bridão é toda embocadura que apresenta uma única argola, onde se prende cabeçada e rédea, e freio, toda embocadura que apresenta argolas distintas, a de cima, onde se prende a cabeçada, e de baixo, onde se prende a rédea. Bom, as classificações que nós temos das embocaduras, aqui nós temos dois tipos de bridão. À esquerda, um bridão leve, e à direita, um bridão pesado. E essa classificação nada tem a ver com o peso específico da embocadura, mas sim com a espessura do bocado. Vocês podem ver que essa figura da esquerda tem um bocado mais grosso, portanto, ele é mais suave, distribui mais a pressão sobre a boca do cavalo, e o da direita é um bocado muito fino, muito cortante, portanto, ele é mais agressivo, ele é mais contundente. Então, nós classificamos as embocaduras como leves ou pesadas, nunca em função do seu peso específico, mas sim com o grau de ação. E no caso dos bridões, basicamente, nós temos na espessura do bocado essa diferença de ação, sendo mais leve o bridão de bocado grosso, mais pesado o bridão de bocado fino. Bom, a partir então desse entendimento, eu vou aqui tentar passar algumas fases dos trabalhos que nós temos que fazer com o nosso cavalo
e em cada fase sugerir e explicando o porquê do uso de embocaduras, lembrando aqui que o nosso próprio tempo e objetivo não é aprofundarmos tanto nesse tema, mas dar uma ideia daquilo que seria o ideal para o nosso trabalho. A primeira fase, então, que nós temos de trabalho com o nosso cavalo é a doma, é aquela fase em que o cavalo deverá perder o medo, a ideia de que nós somos predadores. Então, é importante aí que o doma transforme essa imagem, fazendo com que o cavalo não só perca o medo, mas que passe a confiar no domador, nas pessoas que vão lidar com ele, e a partir daí tendo essa pessoa como um líder. Então, vamos conseguir no nosso cavalo, sem agressão, sem violência, aquilo que a gente precisa para uma doma bem feita. Bom, e nessa doma, é muito importante que a gente procure ter o nosso cavalo terminando a doma nos andamentos livres, ou seja, passo livre, marcha livre e galope livre, que se caracteriza pela ausência total do contato. Essa ausência de contato e de apoio, evidentemente, é muito importante que ocorra na doma, pelo seguinte: se nós logo na doma, logo que começamos a montar o nosso cavalo, geramos impulsão, então deslocamos o cavalo para frente, nós estivéssemos empurrando esse cavalo para frente, e oferecemos a embocadura ajustada através do ajuste de rédea, esse animal não só vai se apoiar, mas deverá se debruçar, pesando muito na embocadura. Então, nessa fase de doma, é muito importante que a gente leve o nosso trabalho sem contato, para que o cavalo, então, não apoie nesse momento, e sim aprenda a se sustentar por ele mesmo, sem a ajuda da embocadura. Isso vai prevenir mais tarde, quando nós trabalharmos em contato, que esse animal venha a pesar, debruçar na embocadura. Então, no final da doma, nós devemos ter trabalhado o animal nos andamentos livres, passo, marcha ou trote e galope livre, e, como eu disse, com ausência total de contato, consequentemente, ausência de apoio. E a rédea de abertura é um dos efeitos de rédea, em que nós, atuando com a rédea para o lado, nunca para trás, nós vamos deslocar, desviar a direção do pescoço do cavalo, apontando o focinho do cavalo no sentido que nós queremos. Então, se eu quero virar para a esquerda, eu vou puxar a rédea à esquerda, lateralmente, e o cavalo deverá fletir o seu pescoço. Isso é fundamental. Nós temos que entender também que isso vai não só iniciar o trabalho de flexão lateral da coluna, como também evitar que esse animal venha a cair na espádua quando mais tarde executado. Ou seja, cair na espádua é aquela deficiência em que o animal deveria executar, transcrever uma curva, por exemplo, ele faz uma curva muito mais fechada do que nós gostaríamos de fazer, nós exigiríamos do cavalo. Então, essa questão aí ela pode ser prevenida e evitada quando, da doma, nós trabalhamos a rédea de abertura. Bom, aqui então um exemplo de um animal que está fazendo um passo livre, portanto, sem nenhum contato do cavaleiro com a boca do cavalo. Isso é importante que a gente trabalhe na doma. E aqui um outro exemplo, um galope livre também, sem esse contato, a rédea. Aqui um suave contato, mas a ideia é que a gente entenda que não há essa pressão, esse animal não está dependendo da embocadura para se apoiar ou para se equilibrar, mas sim aprendendo a se sustentar por ele mesmo. Na doma, então, qual é a sugestão nossa? Que seja usado esse bridão de agulha, que é um bridão leve. Então, vamos entender aqui por que bridão de agulha. Essas duas barras laterais são as agulhas desse bridão, e a função dessas barras é exatamente fazer com que, ao trabalharmos a rédea de abertura, como eu disse, e deslocarmos então a rédea embocadora para o lado, que essa embocadura, que esse bocado não corra dentro da boca do cavalo. Então essas barras vão não só impedir que a embocadura corra e saia da boca do cavalo, mas também a pressão dessas barras lateralmente no focinho do cavalo faz com que ele venha a fugir, a ceder dessa pressão, então deslocando, desviando o pescoço, a cabeça, no sentido que nós buscamos, que nós desejamos. Bom, terminada então a doma e entrando numa outra fase que é o adestramento básico, nós passamos aqui a fazer um contato da nossa mão com a boca do cavalo através do ajuste de rédea. Então é uma diferença considerável de acordo com aquele trabalho que nós pregamos, e é o que eu gostaria de fazer, de abrir um parênteses e dizer que aquilo que eu estou sugerindo como sequência de trabalho é uma das opções,
nós entendemos que um trabalho com o cavalo, os trabalhos feitos com o cavalo, eles não são receita de bolo e nem devem ser vistos de forma absoluta. Existem várias formas de se treinar, de se preparar animais, e aqui eu estou apenas sugerindo uma delas que nós entendemos de bom resultado, com uma lógica, mas nada absoluto. E dentro do que eu estou propondo, então, saindo da doma, iniciando o trabalho de adestramento básico, é preciso que a gente passe a fazer um contato da nossa mão com a boca do cavalo através do ajuste de rédea. Esse cavalo que já trabalhou nos andamentos livres, ele então não deverá se debruçar, pesar sobre a embocadura, a menos que sua conformação não ajude. A menos que esse animal tenha uma linha de dorso mergulhante, um pescoço baixo, encurtado, e isso, sem dúvida, leva a uma sobrecarga do trem anterior desse animal. Ele poderá pesar, sim, em função da sua conformação. Mas é muito importante, reforço, esse trabalho da doma nos andamentos livres para evitar esse peso. Muito bem. Quando, então, começamos o adestramento básico, a primeira fase que nós trabalhamos, ela exige uma descontração geral do animal, ritmo e apoio. E já que nós buscamos o apoio, essa pressão que o cavalo exerce na embocadura, nós temos que entender que o trabalho com um bridão grosso, de bocado grosso, portanto mais leve, vai favorecer esse apoio. O animal não deverá temer essa embocadura. Então, aqui, confirmando, um bridão de agulha leve, ou seja, de bocado leve. Eu quero, então, também trazer aqui a ideia de que toda a equitação que demande o apoio, que precise do apoio do cavalo, ela deve ser feita com embocaduras de bocado de médio a grosso, exatamente porque os bridões de bocado fino, eles são muito fortes, ou mesmo freio de bocado fino, todas as embocaduras, são muito agressivas e vão ser muito úteis, sem dúvida, nos animais da equitação éster, que não devem se apoiar, que nós não trabalhamos com contato. Fora isso, portanto, na equitação que demanda o apoio, nós temos que pensar sempre em trabalhar com bocados de médios a grossos, exatamente para o animal poder se apoiar com mais confiança. Uma segunda fase, então, que nós vamos ter na busca dessa condição do trabalho de adestramento básico, é a extensão do pescoço. Então, estando o cavalo bem descontraído, com ritmo e bem apoiado, quando nós fazemos as transições e percebemos que esse cavalo já não apresenta reações na embocadura, nós então vamos buscar a extensão do pescoço. Percebam que nessa figura o cavaleiro mantém contato com a boca do cavalo, então isso aí não é um andamento livre ou deixando a rédea frouxa, mas sim um andamento que faça com que o cavalo vá buscar a embocadura. Isso confirma um pouco mais esse apoio, mas o objetivo maior é que esse animal, ao estender o pescoço, promova um trabalho de desenvolvimento muscular dos grupos de músculos extensores do pescoço. Então, para nós entendermos melhor, quando o cavalo está comendo, bebendo água, ele abaixa a cabeça, essa cabeça não cai em função desses extensores. Ele mantém a cabeça através dos extensores. Quando ele levanta a cabeça, então ele o faz através dos inversores. Então, nós temos aí um cavalo que nessa figura está com o pescoço invertido. Esse papo que vocês podem perceber na região ventral do pescoço é exatamente uma inversão. Muito bem. Esse trabalho de extensão do pescoço, então, deverá promover um desenvolvimento muscular, fazendo com que o grupo de músculos extensores trabalhe também, não só quando o cavalo está parado, comendo, bebendo água, mas em movimento. Isso porque mais tarde nós vamos precisar desses músculos para mudar um pouco a posição e a atitude desse cavalo. Aí, então, o pescoço invertido, e isso aí é indesejável, e nós vamos dizer aí à frente a razão disso. Nós temos aqui algumas figuras do pescoço. Essa figura da esquerda nos mostra, então, essa estrutura, a base óssea do pescoço, as vértebras, e essa curvatura, chamada de curvatura fisiológica, ela existe exatamente para que o cavalo possa desfazer essa curvatura, descendo a cabeça até o chão, para comer, para beber água, enfim, ter uma mobilidade maior do pescoço. Então, se essas vértebras não apresentassem essa curvatura fisiológica, mas viessem aí da região da cernelha, e viessem embaixo da criniela até a nuca, o cavalo não teria essa possibilidade. Ora, ele já então, a estrutura ou a base óssea do pescoço do cavalo, ela já apresenta, então, uma certa inversão. E
apresentando o trabalho, executando o trabalho de extensão do pescoço, nós vamos desfazer um pouco dessa estrutura e principalmente muscular o grupo dos extensores. Eu chamo a atenção aqui para essa figura da direita, onde o cavalo se mantém com o pescoço alongado, a nuca do cavalo está longe do cavaleiro e numa postura diferente da inversão. Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte: nós temos aí ao longo do pescoço, de toda a coluna do cavalo, e passando aí embaixo da crineira, seria aí um cordão fibroso, tá? Ele é chamado de ligamento nucal, porque nasce na nuca do cavalo, percorre a coluna, e quando ele é tracionado, o animal tem as suas vértebras distanciadas umas das outras. A coluna se abre e isso favorece muito a mobilidade dessa coluna. O cavalo ganha condição de amortecer impactos na coluna e por isso nós temos que trabalhar então não o cavalo levantando a frente, a cabeça através dos músculos inversores, mas sim dos extensores, para que esse ligamento então possa ser tracionado, possa ser puxado para frente e com isso promover a abertura da coluna do cavalo. Na sequência, então, depois que nós fizemos o trabalho de extensão do pescoço, nós devemos promover a elevação da base do pescoço, exatamente essa região do pescoço que se liga ao peito. Então, percebam que esse cavalo aí tem o pescoço mais rodado e está bem nítida, aí estão nítidos os grupos extensores. Percebam que, paralelo à crineira, nós temos logo abaixo da crineira esse volume, esse grupo muscular aí que se mostra bem evidente. Portanto, esse cavalo, ele não levanta a sua frente através dos grupos dos inversores, e sim dos extensores. E por essa razão, ele tem a possibilidade de manter um tônus no ligamento nucal, que percorre, então, como eu falei, toda a coluna, logo abaixo da crineira, e com isso, ele tem como promover o estiramento, o tracionamento desse ligamento e, consequentemente, abrir a coluna, criando a possibilidade de amortecimento, como disse, fazendo com que as ancas abaixem um pouco mais e, por consequência, entre mais o posterior, mantendo, então, uma melhor sustentação no conjunto de frente e uma melhor impulsão desse animal. Depois, então, da elevação da base do pescoço, nós temos uma outra fase, um outro momento aí no trabalho do adestramento básico, que é exatamente o flexionamento da nuca. Essas duas figuras nos mostram aí animais que cedem a ação do cavaleiro, flexionando a nuca. Então, percebam que nem o da esquerda nem o da direita tem o pescoço invertido. O animal da esquerda, o pescoço um pouco mais alongado, com a nuca um pouco mais distante do cavaleiro, o da direita um pouco mais reunido, mas ambos com a nuca bem flexionada. Ora, a flexão da nuca ela é importante exatamente para que esse ligamento nucal seja tracionado nesse momento. Quando o animal flexiona a nuca, o focinho vem para trás e a nuca vai à frente. E quando essa nuca vai à frente, ela puxa esse ligamento que nasce na nuca, que eu repito, percorre toda a coluna, se liga a cada vértebra e, estando assim tracionado, a coluna, então, o ligamento, a coluna passa a se abrir, as vértebras se afastam na parte superior e, com isso, o cavalo com a coluna arqueada, ele cria possibilidade de melhor movimento, de amortecimento de impactos, ele tem como transmitir a força que vem do posterior para o anterior. Toda essa condição, essa atitude que o cavalo assume, ela é então fundamental para que ele possa executar um bom trabalho. Até aqui, nós viemos usando o bridão de agulha. Então, em todas essas fases que nós passamos, o bridão de agulha, ele favoreceu o trabalho, principalmente, do apoio. Isso porque não só nós comentamos um bridão também existe a rigidez, pode ser, sem dúvida, o que nós precisamos da descontração do maxilar. Então, quando o cavalo está pronto para flexionar a nuca, ou seja, passou por todas essas fases que nós citamos aí, a aquisição de descontração geral, ritmo e apoio, a extensão do pescoço, a elevação da base do pescoço, aí sim esse animal estará pronto para a flexão da nuca. Lembrando que ao longo desse trabalho é muito importante que o cavalo apresente, seja
seja exercitado nos fleximentos laterais, mobilizando o seu pescoço lateralmente, mobilizando as espadas lateralmente, mobilizando a garupa, porque é essencial para a descontração do maxilar que o cavalo tenha a coluna toda também flexível. E o que seria, então, a descontração do maxilar? É exatamente essa condição que nós conseguimos no nosso cavalo, que a partir de todo esse trabalho lateral também e de um ensino, esse cavalo passa a ceder, a não forçar, a não reagir, trincando a musculatura do maxilar, mas sim descontraídamente, ele passa a ceder à ação do cavaleiro e ele passa, então, sem reagir, ele cede a sua nuca, ele flexiona a nuca. Então, nós temos que entender que o trabalho de flexão na nuca, ele não deve ser feito nem procurado como muitos pensam logo no começo, nas primeiras montadas, mas sim, ele deve ser feito já no final do adestramento básico, quando todos esses passos foram executados de forma satisfatória, e então o cavalo mais descontraído, com sua coluna mais solta, sem rigidez, ele passa também a descontrair o seu maxilar. Lembrando que o bridão de argola, ele vai favorecer esse trabalho. Os bridões, qualquer embocadura, não tem uma função isolada. Não basta botar a embocadura para que se tenha resultado. O resultado virá com trabalho. A embocadura, ela apenas vai ajudar o nosso processo. E é exatamente, então, o bridão de argola que, permitindo subir e descer do bocado, faz com que o cavalo venha tender a brincar, a deglutir o bocado, e isso favorece a descontração que virá através de um trabalho. Nós temos aqui, então, diferente nos bridões, um freio, e a diferença está basicamente naquilo que eu já comentei. O freio tem argolas distintas, onde na de cima se prende a cabeçada e na argola de baixo se prende a rédea, se prendem as rédeas. E a ação do freio é, então, bem diferente da ação do bridão. Enquanto a ação do bridão ela é uma ação direta, ou seja, vocês podem perceber nessa figura aí, a rédea, ela puxa nesse sentido, ela é puxada pelo cavalo nesse sentido, então ela puxa também a argola e, consequentemente, o bocado contra a comissura labial do cavalo. É uma ação, então, suave, não há um fator multiplicador de forças. Se o cavaleiro aplica 600 gramas de força, o cavalo deve receber também na boca 600 gramas, sobre a região da comissura, que não tem uma resistência óssea, ela é mais elástica, ela vai ceder, então, a essa ação. E o freio não. O freio, quando você atua com a rédea, perceba essa seta de baixo, mostrando que a argola de baixo, onde se prende a rédea, ela vai para trás. E a argola de cima, onde se prende a cabeçada, vai para frente. Na mesma argola de cima, onde se prende a cabeçada, prende-se também essa corrente, que é a barbela, e ela é essencial para a ação do freio. Na hora que você atua com a rédea, que a argola de baixo vem para trás, a argola de cima vai à frente, a barbela, então, encosta na região do mento do cavalo, essa região lá vai atrás, e então ela apoia para que o bocado pressionado, não mais contra a comissura, mas agora contra as barras, a região desprovida de dente, da mandíbula, esse cavalo, então, sofra essa ação da embocadura. Nós podemos perceber com isso que, enquanto a ação do bridão faz com que o cavalo levante a cabeça sob a ação do cavaleiro, o freio não, faz com que o cavalo abaixe a frente e flexione a sua nuca. Bom, nós temos aqui não só a espessura do bocado, como já falei lá no bridão, mas também nos freios como fator que determina se a embocadura é leve ou pesada. Então, da mesma forma, um bocado fino é um bocado que torna a embocadura pesada, e um bocado de médio a grosso faz com que a embocadura seja leve. Mas no caso do freio, nós temos também o comprimento dessa perna, o cãibra, o cano-freio, que está aí apontado com a nossa palavra, é alavanca, porque é exatamente essa condição de giro provocado no freio é que nós temos um fator multiplicador de força, que é exatamente essa alavanca. Quanto maior for a perna ou câmbio do freio, maior será a força exercida sobre a boca do cavalo. Então, o cavaleiro exerce uma força X, e esse fator multiplicador de força faz com que potencialize, o freio fique mais potente na boca do animal. Então, nós temos que pensar muito critério no uso do freio, não só por tornar o cavalo, de certa forma, intimidado, mas por ser muito agressivo. Algumas pessoas optam pelo freio para fazer um cavalo mais contido, um cavalo, por vezes,
muito para frente, um cavalo muito quente, e, sem dúvida, conseguem esse efeito, mas pagando caro por reações muito fortes desse animal, muitas vezes por intimidar o cavalo, e alguns cavalos até passam a se debruçar muito, querendo fugir dessa embocadura, por vezes agressiva. Então, qual seria a função, que razão nós teríamos para usar o freio? Eu quero dizer aqui que se nós tivermos um cavalo evoluindo corretamente ao longo do trabalho e executando tudo o que se busca dentro desse adestramento básico, nós não temos por que usar o freio. Ele virá, sim, em alguns casos, como por exemplo, estando o cavalo já descontraído com o seu maxilar, portanto, sem reagir com reações de força, contrariando, mas sim reagindo por uma falta de uma melhor conformação, por um pescoço mais curto, mais grosso, cuja ligação à cabeça se faça muito volumosa, então esse cavalo vai ter dificuldade naturalmente em flexionar a nuca. Aí nós podemos usar o freio no intuito de apontar para o cavalo essa direção, mostrar o que se quer dele com a ação da embocadura. Então o freio vai agir flexionando a nuca, girando a cabeça do cavalo, abaixando um pouco a frente, e nós podemos até voltar, depois do uso do freio, 2, 3 sessões de freio, nós podemos voltar para o bridão, que manterá uma condição do cavalo de mais confiança, esse cavalo não ficará intimidado. Muitas vezes nós vemos cavalos que entram, por exemplo, no concurso de marcha, elevando, alçando muito as suas mãos, muito contidos, sem rendimento, quando isso é uma razão, ou é uma causa do freio, da ação do freio. Então nós podemos sim usá-lo, mas é recomendável até que se experimente voltar para o bridão e verificar se nós conseguimos, preservando a descontração do maxilar, melhorar essa condição de flexão da nuca. Nessa imagem aí, eu mostro para vocês a barbela, que é essa corrente que eu já comentei, que quando o freio é acionado, ela vai à frente, junto com a argola que prende a cabeçada, ela se apoia no mento e fazendo com que o bocado pressione as barras. Essa barbela especificamente, ela é indicada porque é possível que se penteie a barbela. Pentear a barbela é exatamente girar os elos para que eles fiquem assim dispostos, sem pontas, para que não venha a agredir o momento do cavalo. Não existe essa função de agir, de pressionar, ou de ferir, mas sim de apoio apenas da barbela sobre o mento. Uma outra embocadura, então, que eu gostaria de chamar a atenção é o freio Pellion. Essa embocadura é um freio porque apresenta argolas distintas, onde se prende distintamente rédea e cabeçada, mas especificamente nesse caso, nós temos não só aí a argola de cima, onde vocês estão vendo essa corrente, que é a barbela, onde também se prende a cabeçada, a argola lá de baixo, onde se prende as rédeas, e essa argola em forma de D intermediária na altura do bocado, que nós podemos também ter a opção de colocar a rédea aí. Nesse caso, a ação dessa embocadura passa a ser uma ação de bridão. Então, se colocarmos a rédea na argola de baixo, a ação será de freio, ele vai promover o giro, a barbela encosta e o bocado age nas barras. Se colocarmos as rédeas na altura aí dessa argola intermediária, nós faremos a ação de bridão. É possível colocarmos 4 rédeas, 2 na argola dos bridões, 2 na argola de baixo do freio, e com alguma certa habilidade do cavaleiro, ele pode atuar, ora promovendo mais flexão, com mais ação do freio, ora preservando um apoio mais firme, um contato mais firme através da ação no bridão. E essa embocadura, o freio Pellion, ela é apelidada de freio bridão. Não por ter o bocado articulado, como vocês estão vendo, como eu disse, o bridão não tem nada a ver com o bocado articulado. Essa embocadura ela é vulgarmente chamada de freio bridão, porque nos dá essa opção de usarmos tanto com ação de freio, se a rédea for atada na argola de baixo, ou ação de bridão, se a argola estiver atada se a rédea estiver atada na argola de cima. Especificamente, essa embocadura, ela também está ilustrando e nos mostrando o que nós chamamos de salivador. Salivador é exatamente percebam que ela tem uma dupla articulação e essa peça intermediária aí que faz com que o cavalo queira ainda mais brincar, deglutir, e isso favorece ainda mais a descontração do maxilar. Apenas ilustrando, quando nós falamos de apoio e descontração do maxilar, nós temos que entender 2 coisas opostas. Quando o cavalo está excessivamente apoiado, deverá estar faltando descontração.
Um cavalo excessivamente descontraído, que masca muito, ele estará fugindo do apoio. Nós temos que buscar esse equilíbrio, então nós temos que entender apoio e descontração do maxilar como se fossem pesos em cima de pratos, né, de uma balança, e o equilíbrio aí é o ideal. Toda embocadura rígida, toda embocadura que não permite movimentos, como é o caso do bridão de agulha, com bocado rígido, elas favorecem o apoio. Toda embocadura articulada, biarticulada, como essa aí da figura, quanto mais articulada, mais móvel, mais favorece a condição da descontração. Então, nós temos apoio e descontração de formas opostas, e aqui também, ilustrando para que a gente possa lembrar, se nós estivermos atravessando uma pinguela e tivermos um corrimão de um lado como uma corrente, e do outro lado uma barra rígida, fixa, evidentemente que nós vamos buscar nos apoiar para atravessar essa pinguela naquele corrimão de barra fixa. Portanto, apenas para lembrarmos aí que as embocaduras de bocado rígido, mais firmes, elas favorecem o apoio. E as embocaduras mais articuladas, mais flexíveis, favorecem a descontração do maxilar. Bom, nós chegamos ao final de nossa explanação, nós temos aqui 43 minutos, nós estávamos aí com uma previsão de 40 minutos, para que não fosse uma coisa muito maçante para vocês, e também não é o objetivo nosso nos aprofundarmos tanto, demandaria muito tempo. Mas, enfim, o objetivo era trazer algumas informações básicas sobre as embocaduras e nós ficamos agora com o nosso espaço aberto para alguma pergunta que os senhores possam ter feito, queiram fazer agora. Alguma pergunta aí, Fernando? Oi, Roberto. Tem sim. O José Camilo, ele perguntou se o cavalo não estiver respeitando bem os comandos, pode utilizar uma embocadura mais pesada? Bom, José Camilo, o que eu vejo é o seguinte, a gente não sugere, não recomenda que essa solução venha através da embocadura. Veja por quê. Ele se desloca através do trabalho dos seus membros posteriores. E você deve entender, então, o trabalho do cavalo como um animal de tração traseira. Vamos fazer uma comparação aqui. Imagine, por exemplo, você descendo uma ladeira com a bicicleta. Normalmente você não usa o freio da frente, sim o freio de trás, sob pena dessa bicicleta capotar. Um comboio que está puxando um trem de ferro, tem uma locomotiva da frente que puxa os vagões e a locomotiva de trás, que normalmente é usada para refrear esse comboio quando vagões muito pesados, exatamente para não descarregar, não ir o peso todo para frente. Então, se você tiver um cavalo, quando você disse que não está obedecendo bem os comandos, eu entendo muitas vezes um cavalo muito para frente, um cavalo que quer partir, e o uso das pernas do cavaleiro e o uso do corpo do cavaleiro são ações tecnicamente corretas que deverão anteceder a ação da sua mão. Imagine um tubo de água correndo embaixo das suas pernas, como se fosse a coluna do cavalo, o tronco do cavalo. Então, com suas pernas e com seu corpo, você deverá conter o fluxo dessa água, segurando um pouco essa energia. Aquilo que você não consegue segurar com a perna e com o corpo, aí sim, essa pouca energia que ainda passa, você deve lançar mão das mãos e através da embocadura, então, conter um pouco mais. Mas quando você deixa essa contenção apenas para a embocadura, imagine que todo o peso do cavalo, todo o empuxo, vai para a boca desse animal, que deverá, consequentemente, reagir. Então, não é correto depositar na embocadura e na ação da sua mão essa contenção maior. E quando você fala um animal que não está obedecendo ao comando? Então, eu disse, eu estou entendendo essa questão de um cavalo que quer partir, que quer correr ou disparar, mas até um cavalo que também dificulta um pouco os trabalhos laterais para fazer alguma curva, alguma coisa assim, encostar numa porteira. Eu reforço que o nosso trabalho de equitação, ele usa muita perna e muito corpo antes do uso da mão. E acho que você deve buscar, então, essa alternativa para poder conter o seu cavalo um pouco melhor. Roberto, tem mais uma dúvida aqui, que inclusive é de duas pessoas, do José Camilo e do Hugo. A respeito do freio bridão, já havia a utilização dele unindo a argola do freio com a do bridão, através de uma correia e a rede ligada nela. Isso é correto?
a rédea ligada. Não está incorreto, não. O que acontece é o seguinte, como eu falei, nós podemos usar o freio bridão ou o Pelion com 4 rédeas, usando 2 rédeas na ação de bridão e 2 rédeas na ação do freio. Nós podemos treinar os nossos cavalos machados assim, mas nas exposições, aqui de forma categórica, nas exposições da raça manga larga machador, não se pode apresentar animais com 4 rédeas. Então, esse artifício de colocar essa correia ligando a argola do bridão à argola do freio, essa correia chamada de francalete, ela permite que, então, ao atar a rédea nessa correia, nós possamos distribuir a ação do freio e bridão. Lembrando que quando o francalete é muito comprido, você passa a ter praticamente só a ação do bridão. Quando o francalete é bem curto, você passa a ter praticamente só a ação do freio. Então, a forma que você tem de distribuir essa ação em função da necessidade do seu cavalo, de maior ação de freio ou de bridão, é exatamente alterar essa regulagem, o comprimento desse francalete, reforçando, então, quanto mais comprido, maior ação de bridão e menor ação do freio. E quanto mais curto o francalete, maior ação do freio e menor ação do bridão. Não é uma alternativa inviável, errada, como se perguntou. Roberto, a gente tem mais uma pergunta aqui. Acho que essa foi, inclusive, já esclarecida. Depois que você usa o freio, pode voltar para o bridão? Eu comentei aqui que, às vezes, nós usamos o freio não de forma definitiva, apenas para mostrar para o cavalo, para apontar para o cavalo o que quer com essa ação, de promover a flexão da nuca do cavalo. Quando isso não acontece de uma forma direta com o uso do bridão, mesmo com a descontração do maxilar já ocorrendo, nós podemos usar o freio com esse intuito de promover a flexão. Lembrando que o freio é uma embocadura muito pesada e não se deve usar sem que o animal tenha descontraído do maxilar, portanto, tentando flexionar a nuca à força. Mas sim, desde que o animal já tenha aprendido a descontração do maxilar, na tentativa, então, de flexionar um cavalo que tem um pouco mais de dificuldade. Essa dificuldade normalmente vem por uma conformação indevida, como eu disse. Um pescoço mais curto, mais grosso, mais volumoso. Nós podemos, então, nesse animal, usar freio por 2, 3 sessões, e a partir do ponto que esse cavalo tenha compreendido o que se quer através da indução que o freio promove, nós podemos voltar para o bridão. Esse cavalo, então, poderá seguir com essa atitude, com essa nuca mais flexionada. Se ele tem dificuldade, nós mesmos é que temos que colocar limite no nosso objetivo. Esse cavalo não deverá se apresentar numa atitude tão flexionada, ele é um pouco mais ponteiro, por condição natural dele. Mas aí sim, voltando para o bridão, a gente preserva a liberdade das espadas, a amplitude das passadas, coisa que o freio poderá, não obrigatoriamente, mas poderá promover uma certa intimidação do cavalo, trazendo a uma condição de um andamento mais travado, mais reunido. Ok, obrigada. O Adolfo Gonçalves, de Juiz de Fora, escreveu assim: se eu entendi bem, uma determinada embocadura não necessariamente é definitiva para o animal. Ela pode sofrer variações durante a vida do mesmo? Pergunto se podemos fazer o uso alternativo das embocaduras. Se eu bem entendi, o que eu sugeri ao longo do nosso seminário foi uma sequência de trabalho partindo da doma, entrando no adestramento básico e nele algumas fases que devem ser observadas, que devem ser cumpridas. E eu repito que isso não é uma coisa absoluta, existem formas diferentes de trabalhar, muitas dão certo, mesmo sendo diferentes. Eu, então, sugeri ao longo desse trabalho o uso de embocaduras diferentes. Com certeza, ao longo da vida útil de um cavalo, nós podemos trocar a embocadura conforme for a necessidade do trabalho. Eu quero deixar claro aqui que a embocadura não é solução de nenhum problema. A pergunta mais frequente que nós temos quando estamos
dando curso, julgando uma exposição, é aquela tradicional. Meu cavalo está com tal problema, que embocadura que eu ponho? Como se a embocadura fosse resolver o problema do seu cavalo. Não. O que vai resolver o problema é o trabalho bem feito. E o que vai evitar o problema é um trabalho bem feito, mas desde a doma. Então nós temos isso. Prevenir, melhor que remediar. Como é que nós vamos prevenir? Um trabalho bem feito. E como é que nós vamos corrigir? Também com um trabalho que venha promover a correção. E não com uma embocadura. Agora, a embocadura, ela irá sim ajudar nesse trabalho, tanto de condicionamento correto, como um trabalho de correção. E, portanto, precisando o cavalo de algum trabalho alternativo para corrigir alguma coisa, nós podemos sim lançar mão de uma específica embocadura que venha nos ajudar naquele trabalho. O Adolfo ainda perguntou, Roberto, qual que é a interferência, qual a interferência do fechador de boca nas embocaduras? Bom, Adolfo, quanto a esse assunto, eu gostaria de chamar a atenção e falar de um pensamento meu. A expressão fechador de boca, ela tem sido muito usada, na verdade, no lugar de uma nomenclatura correta, que é a focinheira. A focinheira tem por objetivo não fechar a boca do cavalo, mas limitar a abertura da boca. O cavalo ele precisa ter uma certa liberdade para abrir, para mascar a embocadura. Isso tem que ser preservado. Se nós apertamos a focinheira e fechamos a boca, literalmente, do cavalo, nós estamos interferindo negativamente. Por vezes, quando a embocadura está muito pesada, quando a ação do cavaleiro está muito pesada, muito forte, quando o cavalo tem a boca muito sensível, vários fatores podem fazer o cavalo reagir, abrindo a boca, fugindo da ação da embocadura. A primeira coisa que nós temos que fazer é procurar perceber o porquê dessa reação. Se é muito sensível o cavalo, será que esse cavalo não tem um dente de lobo, não tem alguma alteração? Será que esse cavalo não está na fase de muda, perdendo um dente, quem sabe por isso ele esteja também reagindo com dor? Quem sabe a mão do cavaleiro não está um pouco pesada, faltando um pouco de assento, enfim, antes de buscarmos a possibilidade de impedir que o cavalo venha abrir a boca. E no caso, então, o uso correto da focinheira, prefiro não chamar de fechador de boca, por isso, mas sim da focinheira, é apenas limitar essa abertura. O cavalo tem que ter preservado alguma possibilidade de abrir, apenas a focinheira impede que ele abra a boca em excesso, a ponto de fugir da ação do cavaleiro. Então, o que vem acontecer, por fim? A focinheira ela vai preservar ainda uma certa limitação, permitindo que o cavalo abra a boca, descontraia, masque, mas sem fugir da embocadura. Agora, o que eu não acho conveniente é transformarmos a focinheira nisso que às vezes as pessoas adotam, que é um fechador de boca, ou seja, algo que venha fechar, apertar, impedindo que o cavalo tenha essa mobilidade do maxilar. Isso, sem dúvida, é indevido. As pessoas acobertam alguns desses problemas que eu chamei a atenção aqui, algumas dessas possibilidades da reação, através do fechador de boca. Aí, nesse caso, eu não recomendo, eu acho que isso não é positivo. Ok. O Ricardo Peixoto, de Aguanil, perguntou assim, só um minuto, por favor. Gostaria de saber se há alguma coisa que possa influenciar o uso de cabeçadas de couro e o uso de cabeçadas feitas de cordas ou algum outro material mais leve em alguma embocadura. Olha, na verdade, a ação da embocadura se faz na boca do cavalo de forma muito mais contundente do que as outras partes, tanto da cabeçada como a própria rédea. Nós sabemos que há alguns efeitos de rédea em que nós aplicamos a rédea sobre o pescoço do cavalo, então tem uma ação ali. A própria cabeçada na nuca do cavalo, quando dá ação de freio, ela pressiona a nuca. Nós temos que entender que quando se atua com as rédeas no bridão, a cabeçada tende até a afrouxar um pouco, porque a argola do bridão ela tende a subir. Quando nós usamos o freio, a argola de baixo, onde prende a rédea, vem para trás. A argola de cima, onde se prende a cabeçada, vai para frente, como nós demonstramos. Ela vai para frente ligeiramente para baixo. Por consequência, ela puxa a cabeçada para baixo e o cavalo sofre uma pressão na nuca. Eu insisto que essa ação da cabeçada na nuca é extremamente mais suave
do que a ação da embocadura na boca do cavalo. Eu não tenho nenhuma recomendação para um tipo de material diferente, senão um material que seja macio, que não seja agressivo. As cabeçadas que eu uso, normalmente, elas têm a nuqueira, a parte que passa na nuca, mais largas, exatamente para distribuir um pouco mais a pressão. Se elas forem muito estreitas, a pressão é muito maior na nuca. E, se possível, com algum amortecedor, algum acolchoado que venha ainda a favorecer essa questão. Porque não é ideal e não é o objetivo da ação da embocadura pressionar a nuca do cavalo no caso do freio. Como isso acontece, nós podemos evitar ou diminuir essa incidência, mantendo a nuqueira mais larga e, se possível, acolchoada. Quanto ao material, então, eu uso couro, eu já vi material de corda, nylon, desde que macio e não agressivo, eu não vejo nenhum problema com qualquer outro tipo de material. Ok. Rodrigo Sampaio, o que deve ser feito para favorecer a descontração do maxilar? Bom, Rodrigo, essa resposta ela é muito longa, muito complexa. Eu não vou deixar de te responder, não. Primeiro, te dizer que não é a embocadura que causa a descontração do maxilar. A embocadura devida, mais articulada, como exemplo, o bridão de argola, que permite que o bocado suba e desça na argola, bridões de bocado articulado, biarticulado, salivador, tudo isso são artifícios que vão ajudar a descontração a partir de um trabalho correto. Então, eu devo te dizer, primeiro, que você não deve procurar a descontração do maxilar e, consequentemente, a flexão da nuca do seu cavalo no começo do trabalho. Eu aqui não quero confrontar com a equitação western, que tem outras razões e muitas vezes procura na fase inicial. Então, eu digo que são escolas diferentes, e aqui eu estou falando da equitação campeira, tem alguma coisa a ver com a clássica também. Então, nós precisamos de ter primeiro confirmado o apoio desse animal, a extensão do pescoço, e a partir daí, flexionamentos laterais, figuras como, por exemplo, espada adentro, ladear, são figuras que provocam mais descontração em toda a coluna. Essa descontração da coluna ela é essencial para que mais tarde possa ser ensinada para o cavalo. E aí, como eu te disse, é uma resposta muito longa. Esse animal precisa trabalhar lateralmente, precisa ter uma ação da mão do cavaleiro assimétrica. Você primeiro provoca a descontração de um lado, depois de outro. É importante que se mantenha o cavalo em movimento, jogando contra a embocadura, para você nunca fazer uma ação da frente para trás maior do que a ação de trás para frente. Sempre que você atuar na boca do seu cavalo da frente para trás, você tem uma ação maior de trás para frente, que seria a impulsão, o uso da sua perna empurrando o cavalo para frente contra a embocadura, para que ele não venha aprender a fugir dessa embocadura. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho demorado, sequencial, mas para que eu não te deixe sem resposta, você tem que entender que é a última coisa que você busca, que a coluna do seu cavalo tem que estar muito flexível, que o trabalho é assimétrico, cada hora com uma mão, provocando uma pressão sem batidas, mas uma pressão no maxilar, fazendo com que o cavalo ceda essa pressão. Imediatamente depois que ele ceder, você deve aliviar. Então, é uma questão de muito critério, muita sensibilidade. Você pressiona um dos lados, mantendo a outra rédea justa. Mas um dos lados você pressiona bastante, uma rédea de oposição, puxada um pouco para trás, um pouco no sentido da sua anca oposta. Esse cavalo, então, poderá reagir um pouco no momento que ele solta, que ele relaxa. É precisamente no mesmo momento que você alivia como uma recompensa para que ele passe a entender daí para frente. Que sempre que ele reagir ou for pressionado, ele só vai ter um alívio da rédea se ele soltar o maxilar. Então, isso é um princípio do ensino para que esse cavalo venha descontrair. A partir daí, com o tempo, com qualquer pressão maior que ele solta na boca, ele já solta lá e descontrai. Chega ao ponto de você apenas as rédeas com a ponta de... Roberto. Roberto. Pois não.
Oi, a sua, é porque estava caindo a conexão. Pode falar. Tá me escutando direitinho? Você está me ouvindo bem? Tô. Vamos lá. O Hugo, ele fez uma pergunta aqui também. Você recomenda o uso dessa borracha nos cantos em todas as embocaduras? Hugo, essa borracha, ela tem por objetivo impedir ou evitar que a embocadura venha a machucar a comissura labial. E somente algumas embocaduras causam isso, levam a essa lesão. Normalmente o bridão de argola e todos aqueles em que o bocado tem a liberdade de subir e descer, são aqueles que levam essa possibilidade. Nessa figura que está aí agora representada, por exemplo, nós temos um cavalo, um animal com bridão de agulha com a borracha. Ela é dispensável nessa embocadura, exatamente porque o bocado ele não sobe e desce. Perceba nessa figura aí que o bocado não tem como subir e descer. Essa argola do bridão de agulha, ela mantém o bocado rígido. E não tem, então, como beliscar a comissura labial. Essa borracha vai ser usada, sim, para evitar essa ação nas embocaduras cujo bocado tem essa liberdade de subir e descer, a exemplo do bridão de argola. Aí sim, é muito importante que se use, porque o cavalo que tem essa ação aí, que tem ferido, beliscado a sua comissura, ele tende a fugir da embocadura, desapoiar, e isso é um problema muito sério. Ok. Mais alguma pergunta? Não, Roberto, nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer sua participação. Em nome da Campelo Academia Equestre, também agradeço a participação de todos vocês. Esse webseminário foi a primeira novidade de muitas que vem por aí. Em parceria com Roberto Naves, iremos promover diversos cursos com foco no seu potencial e do seu cavalo. Então, não deixem de ler as divulgações que enviamos por e-mail e de acessar o nosso site e ficar por dentro da nossa programação. Será um prazer recebê-los novamente. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Bom, eu quero também... Desculpa. Eu queria também agradecer aí a audiência de todos vocês e confirmando aí o que a Fernanda falou, nós teremos outros seminários. Inclusive, queria sugerir a vocês que mandem por e-mail, mandem sugestões de assuntos que vocês tenham curiosidade, que a gente pode atendê-los de forma mais objetiva, trazendo através desses seminários aquilo que é uma necessidade maior, uma curiosidade maior que vocês têm aí. Eu queria, portanto, agradecer e dizer dessa parceria com a Campelo Academia Equestre, é alguma coisa que veio realmente para revolucionar essa questão da nossa equitação, do nosso cavalo, sempre embasado em muita técnica, em muito conhecimento e profissionalismo. Muito obrigado pela audiência de vocês, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite.